Olá, 4 de abril de 2019, quinta-feira. As principais notícias de hoje agora aqui na TV Difusora. Chuva continua provocando estragos no interior do estado. Em Santa Helena, Rio Turiaçu sobe e já deixa desabrigados. Quilombolas ingressam com denúncia junto à Organização Internacional do Trabalho contra projeto espacial de Alcântara. Na política, senador Weberton apresenta projeto que cria royalties do foguete para a educação. No esporte, a noite é de clássico maremoto pelas semifinais do estadual. E no estúdio nós vamos falar sobre a proposta de redução da maioridade penal e sobre o lançamento de um livro hoje aqui na capital com uma abordagem psicanalítica do amor. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão nesta quinta-feira. Obrigado a você pela audiência na capital, no interior do estado também. Nós vamos começar o programa de hoje mostrando o estrago causado pelas chuvas no interior do estado. Nós vamos ver agora, inclusive, uma reportagem a respeito desse assunto. O dia começa assim, falando dessas chuvas fortes que têm caído no estado. Em Santa Helena, 120 quilômetros da capital, a cheia do Rio Turiaçu já deixou várias famílias desabrigadas. Quem tem os detalhes é o jornalista Naxandro Moraes. É com você, Nax. Adalberto, bom dia. O nível da água do Rio Turiaçu, aqui no município de Santa Helena, subiu bastante nos últimos dias, principalmente no último final de semana, devido às intensas chuvas que caíram em toda esta região. Uma cena comum por aqui. Casas que foram invadidas pela água. Há muito tempo, há aproximadamente 10 anos, que os moradores não viam o nível da água do Rio Turiaçu subir tanto. Em 2009, houve um intenso período de chuva e as casas foram invadidas pela água. Eles dizem que neste ano ainda não se chegou àquele nível, eles não viram nada parecido com o que ocorreu naquele ano. Mesmo assim, preocupa. Os moradores daquelas casas tiveram que deixar os seus imóveis para viverem temporariamente em casas alugadas próximas daqui. Além de ter que deixar o conforto do próprio lar, há uma outra preocupação, é o risco dos imóveis serem arrombados, já que não fica ninguém nessas casas vigiando. Então, durante o dia, durante a noite, a todo momento um parente tem que vir para checar se está tudo bem, se nenhuma casa foi arrombada. Cenas comuns por aqui, pessoas andando de fato dentro d'água, usam botas para proteger a pele, evitar doenças de pele. Quem não tem bota tem que ir descalço mesmo dentro d'água. Outra cena também muito comum nesses bairros, como é o caso deste aqui, da Ponta da Areia, é ver canoa. As canoas são usadas como transporte, neste caso aqui, ela serviu de ponte para que eles pudessem chegar até aquela calçada. Já a criançada se diverte, a gente vê ali crianças brincando no rio, para eles é diversão, é recreação, é banho, é como se fosse a piscina, né? Então para a criançada é diversão. Agora, os moradores que tiveram que deixar o seu conforto, para eles sobram preocupações e a torcida para que as chuvas deem uma trégua, para que o nível da água do rio baixe e eles possam retornar para casa. Essa é a situação no município de Santa Helena e também no município de Turilândia, que fica logo depois da ponte que liga os dois municípios. Sandro Moraes para o Bom Dia Maranhão. Obrigado, Sandro. Um ótimo dia para vocês aí também. Em Caxias, uma força-tarefa está sendo montada já antecipando uma possível cheia do rio Itapecuru. É que o aumento do volume das águas preocupa a Defesa Civil. Cerca de 200 famílias moram às margens do rio. A reunião ocorreu na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Participaram vários representantes de órgãos envolvidos anualmente nas táticas de ações emergentes. A previsão é que as chuvas fortes e volumosas continuem. As condições meteorológicas preocupantes deixam a Defesa Civil em estado de alerta. O nível está de 5,46 metros acima do nível normal do Rio Itapecuru, na região de Caxias. Então, estamos em situação de alerta. Caso suba para 6 metros, que já é uma situação mais complicada, a gente já solicita do Poder Executivo a decretação de situação de emergência. Os bombeiros militares são os que ficam no pronto atendimento 24 horas. A gente fala para as pessoas ligarem de uma operadora que não seja a TIM, porque a gente está com um problema ainda, que quando ligam da TIM, vai para a Imperatriz, certo? Então qualquer outra operadora a gente vai estar atendendo, só que a TIM está com esse problema.
Em Caxias, são mais de 200 famílias ribeirinhas cadastradas. Os bairros Salobro e Galeana estão de sobreaviso e já receberam visitas da assistência social do município. A gente dá todo aquele amparo, aquele acompanhamento multiprofissional, né, que é com atendimento psicossocial à família. Então é feito o cadastro familiar e dependendo da situação de cada família, né, a gente faz esse acompanhamento familiar. Agora vamos à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia. Silvan está comigo, apresentou agora há pouco o Bandeira 2, vamos lá? Vamos com o Silvan. Silvan está comigo aqui. Silvan, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Vamos começar falando sobre a Polícia Civil que apresentou ontem suspeitos aí de ter assassinado aquele italiano. O corpo foi encontrado, inclusive, por pescadores no Rio Tibiri, não é, Silvan? É, exatamente. Esse é mais um caso elucidado aí pela Superintendente de Homicídio e Proteção à Pessoa, o que dá um índice de aproveitamento nas investigações dessa superintendência em mais de 90% dos casos, todos elucidados, crime de difícil elucidação, como foi o caso da morte do Carmelo Mário Calabrese, que foi morto no início do mês de março. O corpo dele foi encontrado lá no Rio Tibiri, conforme você já ressaltou. Ao todo são 8 pessoas que acabaram sendo presas. 4 delas participaram diretamente da logística do crime, não é? Que foi um latrocínio, roubo seguido de morte, não é? As pessoas que eram acostumadas a frequentar a casa do italiano acabaram armando, não é, uma situação para que ele fosse assassinado. Inclusive utilizaram uma dessas mulheres, foi utilizada como isca, não é? Para que os homens, os dois acusados estavam escondidos no quintal, eles entrassem na casa e matassem o Calabrese a golpes de facão e a paulada. Mais outras 4, além das 4 envolvidas diretamente, que estavam na casa e que mataram ele, depois levaram o corpo a ser jogado lá no Rio Tibiri, haviam mais 4 pessoas que deram um apoio logístico, não é? Funcionaram como apagando provas, não é? Tentando desviar as investigações da polícia. Essas 4 pessoas também acabaram sendo presas. Silvan, a polícia estava investigando já há um tempo essa quadrilha responsável pelo assalto no caso, roubo de caminhonetes, não é isso? Lá no Maiobão, naquela área ali do Maiobão, em Passo Lumiar? Isso, exatamente. O pessoal do DI, que é a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, acabou conseguindo, depois de efetuar prisões aqui na Vila Embratel, prisão lá na Belira, e chegou à casa do Cabeludo, lá no Labelle Park, um loteamento ali em Passo do Lumiar, onde encontrou várias peças de carro Hilux, Amarok, cortada, né, caixa de câmbio, não é? Portas, enfim, além de balança de precisão, 2 armas e máscara, porque além do roubo de caminhonete, viu, Adalberto, esse pessoal também, eles seriam responsáveis por uma série de assaltos a marchantes, né? Representantes de frigoríficos aí na região aí da periferia da cidade, como por exemplo, teve um marchante que foi assaltado lá no Matador, eles levaram quase 200 mil reais, o outro assaltado lá no Alto da Esperança, e um aqui no bairro do João Paulo também, que foi assaltado aí, quase 500 mil reais só de assalto, tanto é que as máscaras, não é, que foram reconhecidas pelas vítimas, máscaras do pânico, foram apreendidas aí durante essa operação. Todo o material apreendido, né, inclusive tem muita peça que não se sabe a origem, de que carro é, tudo foi encaminhado lá para a Delegacia de Furtos de Roubo de Veículos. Obrigado, Silvan, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. O nosso Silvan Alves participando aqui do Bom Dia Maranhão. São 7h mais 10. Confira agora o nosso giro de notícias. Os preparativos para a Via Sacra do Anjo da Guarda, que comemora esse ano 38 anos, já começaram. Mais de 50 pessoas trabalham diariamente. No total, são quase 3.000 pessoas envolvidas em todas as etapas do espetáculo, que todo ano traz alguma novidade para o público. A encenação conta a história dos últimos dias de Jesus até o momento da ressurreição, no domingo de Páscoa. Milhares de pessoas percorrem as ruas do Anjo da Guarda para acompanhar a encenação. O maior espetáculo ao ar livre do Maranhão mobiliza moradores da comunidade nos preparativos da apresentação. De janeiro até março desse ano, 526 postes quebraram após serem atingidos por veículos em todo o estado. O número é 42% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 371 acidentes foram computados. Contabilizando as quebras que aconteceram somente na Grande Ilha em 2018, foram 61 e neste ano 57. Após a queda ou quebra, a reposição é feita automaticamente pela Companhia Energética do Maranhão, mas a conta vai para o condutor que causou o acidente.
O prefeito de Pasto Lumiar, Domingos Dutra, decretou situação de emergência no município em decorrência dos estragos causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Com o decreto de emergência, a cidade poderá fazer contratações de equipamentos, comprar bens e contratar serviços em caráter de emergência para reverter os danos causados à população, restabelecendo a normalidade. O decreto é válido por 90 dias, mas pode ser prorrogado. Nós vamos ver agora como amanheceu o tempo hoje aqui na capital de todos os maranhenses com o Fábio Cabral, saber se há inclusive risco geohidrológico para hoje aqui no estado. Bom dia, Fábio. Oi, Adalberto, bom dia. Bom, aqui onde a gente está, no bairro do Renascença, o tempo está nublado. Aparentemente não há nenhum risco de chuva para essa manhã. Mas, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mantém-se a condição de chuva aqui para São Luís e também para o norte do Maranhão, sendo esperados acumulados significativos e também no estado do Ceará. Aliás, aqui no norte do Maranhão é média a possibilidade de riscos geohidrológicos, que são esses desastres naturais que a gente tem visto bastante nos últimos dias, deslizamentos, desmoronamentos. Pelo menos a gente está numa semana em que o risco é médio, né? Já que na semana passada, quando aconteceu todos aqueles casos, o risco era mais alto, apontado por esse Centro Nacional de Monitoramento. Hoje aqui na capital a previsão é de tempo nublado, como está agora pela manhã, e pancadas esparsas de chuva. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 29. Voltamos ao estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Fábio. Seja bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Então, o nosso Fábio Cabral, são 7 horas e mais 3 minutos. Daqui a pouquinho ele volta com outras informações girando aqui pela cidade. Vamos conferir a previsão do tempo, então, agora nas cidades do interior do estado. Vamos lá? A gente começa por Imperatriz, a segunda maior cidade do estado hoje. A previsão de tempo nublado e chuva ocasional isolada em Imperatriz. A mínima de 24, a máxima de 31 graus. Agora vamos para Caxias. Por lá, a mínima de 23, máxima de 32 graus. Também tempo nublado, pancadas esparsas de chuva é a previsão do Laboratório de Meteorologia da UEMA lá para Caxias. Em Bacabal, da mesma forma, tempo nublado e pancadas esparsas de chuva, mínima de 23, máxima de 32 graus. Mais 3 cidades aqui no nosso mapa agora para você. Vimos Imperatriz, Caxias e Bacabal, vamos para mais 3, vamos lá? Mais 3 cidades para você. Balsas, Barra do Corda e Pinheiro. Em Balsas, hoje, tempo nublado e pancada esparsa de chuva. A mínima lá é 20, a máxima é 30 graus. Em Barra do Corda, do mesmo modo, tempo nublado hoje e pancadas esparsas de chuva. Mínima de 24, máxima de 31 graus. Previsão é a mesma também para Pinheiro, no caso lá de Pinheiro, tempo nublado hoje, hein? Mínima de 24, máxima de 30 graus e a previsão hoje do Laboratório de Meteorologia da UEMA, no GEO, Núcleo Geoambiental, parceiro do Sistema Difusora de Comunicação. No próximo bloco nós vamos falar sobre projetos que pretendem reduzir a maioridade penal no Brasil, projetos que tramitam aí no Congresso Nacional. E mais, senador Everton apresenta um projeto que cria royalties do foguete para a educação. Isso lá no Senado Federal. A gente volta já com Bom Dia, são 7 horas e mais 14 minutos. Tem ainda John Coutrin falando de política também no próximo bloco, um instante só. São 7 horas e mais 18 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo. Voltou ao debate nacional o tema da redução da maioridade penal no Brasil. Mas será que, de fato, caso seja aprovada essa mudança na nossa Constituição, teremos aí um país menos violento? As crianças e jovens são mais vítimas dessa violência ou autores de atos infracionais? Vamos ver a reportagem. A questão é motivo de polêmica e não é de hoje. Uma nova proposta de emenda à Constituição pretende reduzir a maioridade penal para 14 anos em casos de crimes hediondos, homicídios dolosos e lesões corporais seguidas de mortes. A proposta foi apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro e já tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal desde o último dia 28 de março. Já contaria, inclusive, com o apoio de mais de 10 partidos. Mas a proposta tem recebido várias críticas. A presidente da Fundação da Criança e do Adolescente, a FUNAC, diz que só reduzir a maioridade penal não resolve problemas e cria outros. Para ela, é correto investir em políticas públicas. Diminuindo a idade ou então encaminhando os jovens cada vez mais cedo para o sistema penitenciário, nós temos que refletir qual é o sistema penitenciário que nós temos no Brasil. E o sistema penitenciário que nós temos no Brasil, na sua grande maioria, enfrenta problemas como a questão da superlotação.
então nós estaríamos, né, superlotando, né, ainda mais, né, os presídios. O promotor da infância vai além, diz que a PEC pode ser considerada inclusive inconstitucional. Fazer a redução de 18 para 16 anos e também tratar de um tratamento ainda mais desigual pela prática de determinados crimes, também aparentemente não se coaduna com o princípio da proteção integral de crianças e adolescentes, porque esse princípio ele é derivado basicamente pelo texto constitucional para a questão etária. Então você tem um tratamento com esse grau de desigualdade, parece que também não está de acordo com a sistemática constitucional em torno do princípio da proteção integral. Atualmente são 353 menores de idade cumprindo medidas socioeducativas no estado, 184 somente na região metropolitana de São Luís. Para o Ministério Público, é preciso que cada caso seja analisado com o devido cuidado. Toda e qualquer alteração do procedimento de responsabilização penal juvenil dos adolescentes que praticam o chamado ato infracional, que é o delito na denominação do Estatuto, tudo isso tem que estar de acordo não apenas com o artigo 228, mas com o artigo 227, que é o que trata da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, ou seja, não se pode tratar desigualmente adolescentes nessa situação como pretende a PEC do senador. Para ajudar nessa reflexão, eu recebo aqui no estúdio a defensora Jaqueline Sampaio, do Núcleo Auxiliar Geral da Defensoria Pública do Maranhão. Ela está conosco aqui comigo para falar, para a gente refletir um pouco mais sobre esse assunto. Olá, Jaqueline, bom dia. Bom dia. Jaqueline, esse tema é um tema que volta à pauta agora, né, até pela apresentação de alguns projetos lá no Senado, na Câmara também, mas acho que fica aí para a sociedade uma discussão que é a diferença entre a maioridade penal e a responsabilidade penal. A sensação que passa, muitas vezes, a própria mídia, é de que qualquer criança, qualquer adolescente, por exemplo, que vier a cometer um ato infracional, vai ficar por isso mesmo, nada vai acontecer, enfim, é preciso fazer essa separação entre essas duas coisas, né? Sim, o que traz à tona novamente com a nova legislatura seria a PEC número 4 de 2019, trazendo à tona de novo a nova discussão sobre a redução da maioridade penal. O Brasil, ele adota a responsabilidade penal dos adultos a partir de 18 anos, no entanto, os adolescentes, a partir de 12 anos, eles já têm a responsabilização penal, mas eles respondem de acordo com a sua legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, o Brasil é um dos países que adota esse início de responsabilidade menor. A partir dos 12 anos de idade, já se começa a responder, mas de uma forma especial, que seria frente ao ECA. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente existem diversas formas lá em relação a esse ato infracional. Claro que é proporcional, né? Desde uma advertência até a internação. Mas há também uma outra corrente que trata da dificuldade, da efetividade, digamos assim, desse Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns falam em mudança já do Estatuto e outros falam de ainda a sua aplicabilidade, né, integral, que deveria ser ainda uma referência. O que você pensa sobre isso? Infelizmente, nós temos um país no qual os direitos e garantias individuais não são aplicados, né? Muito mais do que punir, nós devemos focar na implementação das políticas públicas, das políticas sociais, dando mais educação, saúde, emprego, para que os pais também possam acompanhar os filhos e o tirem do tráfico, porque hoje o que a gente vê nas varas da infância é que os menores cometem muito delito porque eles querem sustentar o tráfico, querem sustentar o seu vício. Então, antes de punir, nós devemos, como Estado, garantir as políticas públicas e sociais para os menores. Um argumento utilizado por quem defende a redução da maioridade é de que os adolescentes, por exemplo, de 16, 17 anos, já têm discernimento suficiente para responder pelos seus atos, né? É claro que o Estatuto da Criança e Adolescente lá tem, né, eles respondem por esses atos, mas aí a pergunta é, por exemplo, no caso, por exemplo, de uma internação, né, o tempo no ponto de vista do desenvolvimento desses adolescentes, 1, 2 anos, enfim, num sistema como esse, é a mesma coisa do adulto? Se dá da mesma forma, não? Não se dá da mesma forma porque o tempo de internação do menor ele é 3 anos por cada ato infracional. E assim, são penas duras. Essa internação equivale a um regime fechado.
são cumpridos dentro das unidades de internação. No entanto, eles são tratados de modo especial porque são pessoas em desenvolvimento. Não adianta o Estado punir e pôr na rua e depois ele voltar a cometer novas infrações. Então, nessas unidades de internação, a gente está até a Defensoria Pública realizando um projeto de visita e acompanhamento do desenvolvimento deles nas unidades de internação. Eles têm educação, saúde, muitos estão fazendo um curso para que sejam reinseridos no mundo novamente e que não voltem a cometer. Que o Estado não apenas punir, não vai apenas punir, mas também garantir que ele volte como uma pessoa melhor. Como é que funciona essa questão da maioridade penal, não é, responsabilização, em outros países? Então, os dados apontam que 54 países que tiveram a redução da maioridade penal não tiveram sucesso. Até a Espanha e a Alemanha, que reduziram de 18 anos para 16 anos, voltaram atrás e hoje a responsabilidade deles é igual ao Brasil, de 18 anos. Inclusive, esses dois países, eles têm projetos de elevar a maioridade penal a 21 anos, porque eles viram que não foi com sucesso. E o Brasil, ele é signatário da Convenção Internacional do Direito da Criança, que traz como referência no mundo todo a responsabilidade a partir dos 18 anos, a maioridade penal. Você falava um pouco do foco voltado para políticas públicas, no sentido, inclusive, de, quer dizer, pensar a violência para além da questão policialesca, não é? A violência, ela não deve ser tratada apenas na punição, porque a violência, ela é um ato complexo. Não é apenas o rigor da lei ou de uma legislação que vai fazer que a pessoa não cometa novos delitos. Porque nós que trabalhamos com isso, sabemos que o motivo não é apenas esse. Não vai impedir a pessoa de cometer novos delitos apenas porque tem uma lei mais forte. Já que é um ato complexo e que envolve outras causas que levam os menores e as pessoas adultas também a cometerem delitos. As estatísticas mostram também que nós temos muitas crianças e adolescentes vítimas dessa violência, não é? Às vezes a própria mídia, e aí fazendo meia-culpa, dá dimensão enorme a determinados atos infracionais, e aí as pessoas ficam realmente com essa sensação de que há um grande número de pessoas, de que a violência se dá exatamente por conta desse público, mas é preciso ver o outro lado da moeda, que é a violência praticada contra esse público infanto-juvenil, não, Jaqueline? Isso, e começa aí, é o Estado não garantindo as políticas públicas, não dando educação, saúde, emprego aos pais, que já começa a violência contra os menores. Eles são muito vítimas da sociedade. Eu não asseguro que o menor não deve ser punido. Ele deve ser punido sim, mas ele deve ser punido de uma forma especial dentro como ele é hoje no Brasil. E não apenas reduzir, porque há esse clamor social que nós trazemos muito à tona, que seria o simbolismo da legislação, porque a população, como a mídia traz esse clamor de tem que punir, tem que punir, tem que punir, e acha que vai resolver apenas punido. Inclusive, nós temos dados de 1995 a 2005, que foi onde houve a implementação dos crimes hediondos, da lei que ficou mais dura, e, pelo contrário, foi aumento de 143% na criminalidade. Então, não é apenas o rigor da lei que vai impedir isso. Quero agradecer aqui a presença da Jaqueline Sampaio, que é da Defensoria Pública do Estado. Defensora Jaqueline Sampaio, obrigado pela entrevista. Ela é do Núcleo Auxiliar Geral da Defensoria Pública aqui no Estado do Maranhão. Obrigado, Jaqueline, mais uma vez. Nós vamos agora às informações da região Tocantina, aqui no Bom Dia Maranhão, com Luiz Carlos Lima. Olá, Luiz, bom dia. Adalberto, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, nesta terça-feira aconteceu o primeiro homicídio deste mês de abril aqui em Imperatriz. A vítima foi um homem de 22 anos. Aliás, só este ano a polícia registrou 23 casos de homicídio na cidade. Sendo o mês de janeiro que teve o maior número de registros, 13 casos. Foram 2 feminicídios registrados. O delegado diz que entre os crimes registrados no mês de março estão 2 latrocínios e que apenas 2 casos estão pendentes de esclarecimento. A gente tem mantido algumas informações em sigilo, mas a gente está avançando, embora lentamente, mas existe um progresso nessa investigação. Hoje a Delegacia de Homicídios tem 572 inquéritos em aberto, já incluindo o do homicídio da noite da última terça-feira no bairro Jussara, onde Elias Duarte da Silva Júnior, de 22 anos, foi morto com tiros de pistola 380. Segundo a polícia, a vítima tinha passagens pela prática de assaltos. A Delegacia de Homicídio de Imperatriz diz que desde o ano passado vem melhorando o índice de esclarecimento de casos investigados, com a implantação de equipes de atendimento que iniciam o trabalho ainda no local do crime. Estão sendo investigados
nas oportunidades que nós temos, né? Considerando também que esse número de inquéritos é muito alto para fazer frente à equipe que nós temos, mas ainda assim a gente vem apurando esses casos e encaminhando ao Poder Judiciário. A ponte Dom Afonso Felipe Gregory, que liga o Maranhão ao vizinho estado do Tocantins, virou alvo de reclamações. O motivo são os buracos que pioraram por causa das chuvas. A ponte Dom Afonso Felipe Gregory foi inaugurada em 2009 e desde então faz divisa entre o Maranhão e o estado do Tocantins. Prestes a completar 10 anos desde a sua inauguração, a ponte Dom Afonso Felipe Gregory tem sido alvo de reclamações de ciclistas e pedestres. Buraqueira que tem, falta de segurança mesmo só na ponte. Aqui, se por acaso acontecer alguma coisa, a gente está sem segurança. A situação dificulta a passagem. O serralheiro Antônio recentemente decidiu começar a fazer caminhada e escolheu a ponte para dar início a esse hábito, mas não está satisfeito com as condições. Bastante tempo ela já está assim, tem vezes que fica sem energia. Agora eu não sei porque está de dia, eu não estou sabendo, né? Mas faz tempo que está desse jeito aí. Outro problema é a sensação de insegurança, principalmente para quem costuma passear. Seu Antônio também faz caminhada na ponte Dom Afonso, mas diz que um dos cartões postais da cidade já não faz mais jus ao título. Está precisando de uma reforma aqui nessa ponte aqui. Tenho certeza que está. Porque vocês estão vendo como é que está a situação, tanto do lado como do outro. Ali do outro, ali perto do Pilar, está pior do que aqui ainda. Nós não recebemos resposta do DENIT sobre a situação da ponte Dom Afonso Felipe Gregory. A gente fica por aqui, Adalberto, volto com você e até amanhã. Obrigado, Luiz, até amanhã. Agora a gente fala de política aqui no Bom Dia com a participação de John Coutrin. A pauta está cheia hoje, John. Vem para cá para a gente falar e a gente começa falando sobre o Senado Federal. Bom dia. Bom dia, o senador Everton apresentou o projeto que cria royalties do foguete para a educação e também falou lá sobre esse acordo da bancada do Maranhão para definir a destinação de recursos das chamadas emendas impositivas para o Estado, né, John? É isso, Adalberto. O senador Everton fez pronunciamento ontem no Senado Federal e abordou justamente isso. Ele discorreu sobre a questão desses royalties, já que a Base Espacial de Alcântara, o Centro Espacial de Alcântara, será mesmo, né, alugado para os Estados Unidos, então é necessário que o Maranhão ganhe com isso, seria através desses royalties, então proposto pelo senador Everton. Ainda ele destacou, Adalberto, a questão das emendas impositivas, né, que precisa, claro, do apoio da bancada federal do Maranhão e também dos demais senadores, até porque São Luís precisa de investimentos, sobretudo por conta dos estragos provocados pelas chuvas. Vamos ver um trecho do pronunciamento do senador Everton. Quem está em casa, é importante entender que essas emendas impositivas de bancadas, elas não são emendas indicadas da cabeça individualmente de cada parlamentar. Ela tem uma regra e essa regra, ela precisa ser cumprida. Eu vou dar um exemplo. Lá no Maranhão nós somos 18 deputados federais e 3 senadores da República. Para uma emenda impositiva de bancada ela ser colocada no orçamento, a gente precisa ter o apoiamento de 2/3 da bancada, ou seja, nós temos que ter 14 deputados federais, nós temos que ter 2 senadores assinando a emenda parlamentar que foi definida. Nós estamos com a cidade praticamente inundada, São Luís, Passo do Lumiar, Ribamar, Raposa, a ilha de São Luís e além de todo o nosso interior. Então a gente precisa realmente de recursos, a gente precisa do olhar federal e nada mais justo do que os parlamentares, nós que somos representantes do Estado, estarmos juntos com os deputados, unidos para mandar recursos e soluções concretas. John Coutrin, mudando de assunto agora, a audiência na Câmara terminou em tumulto, bate-boca lá com o ministro Guedes? Terminou ontem, ministro Guedes da Economia, da Alberto, esteve lá ontem na Câmara, foi explicar na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, os detalhes da reforma da Previdência. E durante 7 horas de explanação, ele falou sobre, por exemplo, ele destacou alguns tópicos, que parlamentares ganham 20 vezes mais do que quem ganha a aposentadoria pelo INSS, a aposentadoria básica, em média, ou seja, enquanto um cidadão ganha R$ 1.400, um parlamentar ganha R$ 20 mil de aposentadoria. Outro ponto foi que se investe, segundo ele, 10 vezes mais em previdência do que em educação. E no final,
o senador Zeca Disseu, do PT do Paraná, acabou provocando o ministro Paulo Guedes, dizendo que ele, acaba sendo conivente com aposentadorias para aposentados, punir aposentados, punha trabalhadores rurais, punir outros, enquanto alguns estariam sendo beneficiados na reforma da Previdência. Vamos acompanhar o vídeo. Tigrão, quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra, presidente. Peço respeito. Eu vou encerrar a sessão. Vou propor o encerramento, nada mais a vir a tratar, encerro os trabalhos. Bate-boca. E tchutchuca e tigrão foi um pouco demais também com o ministro, né? Pegou pesado. Agora, vamos falar sobre a nossa política local. O prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, está deixando o MDB? Está deixando o MDB. O Assis Ramos, prefeito de Imperatriz, vai para o Democratas. Ontem ele já se reuniu com a cúpula do Democratas, o deputado Juscelino, o deputado federal Juscelino, esteve em Brasília com ele, com a Semineto e com toda a direção nacional do Democratas. Com isso, Adalberto, o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, deve integrar a base de apoio do governador Flávio Dino, ou seja, deixa o grupo Sarney, o Assis Ramos, prefeito de Imperatriz, deve deixar o grupo Sarney e integrar a base de apoio do governador Flávio Dino, já que o Democratas, seu futuro partido, da base, apoia o governador Flávio Dino. Mudança significativa. Carlos Brandão assumindo o governo a partir de hoje? A partir de hoje, vice-governador Carlos Brandão, ele assume porque o governador Flávio Dino está em uma missão nos Estados Unidos, foi convidado para proferir palestras, em universidades dos Estados Unidos. Portanto, o governador Carlos Brandão fica no governo até amanhã, sexta-feira, por conta da ida do governador Flávio Dino. Mais uma vez, ele foi convidado a palestrar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, sobre a questão do sistema penitenciário e de ações que ele tomou no governo, no sentido de otimizar as finanças do Estado. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. É o nosso John Coutrin falando de política no Bom Dia, são 7h36, a gente vai para o intervalo agora. Na volta você vai ver uma abordagem psicanalítica a respeito do amor. A gente conversa sobre esse assunto com o autor de um livro que vai ser lançado hoje aqui na capital. E vamos falar também sobre a situação dos quilombolas que devem denunciar o Brasil à Organização Internacional do Trabalho, OIT. Um instante só. São 7h mais 40 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Agora a gente vai falar de esporte. E a bola vai rolar hoje à noite para o clássico Maremoto, a partir de 8h15 da noite, lá no Estádio Castelão. A última vez que os times se enfrentaram, o jogo terminou em 0-0, mas agora a partida é válida pelas semifinais do Campeonato Maranhense de Futebol, hein? A última vez que os times se enfrentaram, o resultado foi 0-0. O Moto, inclusive, entrou em campo com um time misto. Até jogadores da base entraram em campo nessa partida. Com o empate em 0-0, o Maranhão Atlético Clube garantiu sua classificação em quarto e último lugar para as semifinais do campeonato. Hoje à noite a história é diferente. Os dois times brigam por vaga na final do estadual. O Moto, por ter feito a melhor campanha da primeira fase, joga por 2 resultados iguais. Tanto o Wallace Lemos do Moto quanto o Sandofex do Maranhão Atlético Clube vão contar com a força máxima das duas equipes à disposição. No MAC, o único desfalque é na lateral direita. Denilton continua se recuperando de uma lesão e o Lesson entra em seu lugar. Ele que já jogou, inclusive, nessa partida, nesse último jogo no clássico com o Maranhão, no Moto Clube. No Moto estarão de volta a equipe jogadores como Juninho Arcanjo, Márcio Diogo, entre outros que ficaram de fora da partida com o Sergipe pela Copa do Nordeste. Portanto, temos tudo para um grande jogo hoje à noite lá no Estádio Castelão, claro, com cobertura aqui da equipe da TV Difusora. Você ligado no Bom Dia Maranhão nesta manhã, olha, os quilombolas da área lá de Alcântara vão denunciar o Brasil junto à OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Quem tem informações ao vivo para nós é o repórter Fábio Cabral. Olá, Fábio. Oi, Adalberto. Então, representantes das comunidades quilombolas lá de Alcântara, do movimento dos atingidos pela base e também de sindicatos de trabalhadores rurais, de agricultores familiares, estarão aqui em São Luís hoje pela manhã para ingressarem com uma denúncia na Organização Internacional do Trabalho contra a expansão das atividades da base de Alcântara, que acabaria violentando o direito
da terra, o trabalho dessas comunidades que acabam sendo prejudicadas por conta disso. Ao meu lado, o Danilo Cerejo, que é representante do movimento dos atingidos pela base, e vocês estão aqui hoje, então, fazendo essa denúncia exatamente por quê, Danilo? Bom dia. Bom dia. As atividades de expansão da base espacial de Alcântara estão ocorrendo sem que o Estado brasileiro tenha feito a consulta prévia, livre e informada às comunidades de Alcântara, conforme determina a Convenção 169 da OIT. É preciso, antes de mais nada, que o Estado brasileiro resolva a questão fundiária do território de Alcântara, para que após isso a gente discuta expansão da base espacial de Alcântara. Uma das regras até da OIT, né, desse acordo que o Brasil faz parte também, é de que sejam consultadas as comunidades para qualquer tipo de impacto que possa ocorrer para elas, né, numa atividade como essa. Isso. E até agora o Estado não estabeleceu nenhum tipo de procedimento de consulta junto a essas comunidades de Alcântara. Bom, os trabalhadores, as comunidades quilombolas, elas têm um apoio de organizações da sociedade, organizações não governamentais, como a Justiça Global. A Melisandra Trentin é uma advogada dessa ONG que está dando apoio a essa causa para ingressar com essa denúncia. Melisandra, de efeito prático, o que significa fazer essa denúncia junto à OIT? Bom dia. Bom dia. Bom, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela é um órgão ligado à ONU. Então, quer dizer, são organismos internacionais dos quais o Brasil faz parte, né? Ele voluntariamente adere a esses mecanismos e regras. Então, nós, né, representantes das comunidades aqui, queremos que o Estado brasileiro cumpra suas obrigações. Então, as populações tradicionais, as populações quilombolas de Alcântara, elas têm o direito constitucional da titulação do seu território, de existência dessas comunidades. Então, o que a gente quer, em última análise, é que essa terra seja titulada, que os trâmites de titulação sejam finalizados pelo INCRA, porque esse processo já está em andamento. O que mais que a gente quer? Que o Estado se abstenha de deslocar essas populações, como já ocorreu no passado, em outras ocasiões, né? Essa luta já dura mais de 40 anos. Então, o efeito disso é um constrangimento político ao Estado brasileiro, para que ele possa, dessa forma, garantir o que ele não tem garantido. Então, a gente recorre aos mecanismos internacionais como um ente de fora que possa exercer alguma influência sobre o Estado brasileiro. Muito obrigado a Melisandra, muito obrigado ao Danilo. Essa denúncia vai ser formalizada hoje por volta de 10 horas da manhã, né, já que ela é feita pela internet mesmo, né, no próprio site da OIT. E logo em seguida, todos eles, junto também com a Defensoria Pública, vão dar uma entrevista coletiva para explicar um pouco mais sobre essa denúncia que está sendo, então, ingressada pelo movimento quilombola lá da cidade de Alcântara, na Organização Internacional do Trabalho. Adalberto. Obrigado, Fábio Cabral. São 7 horas e mais 46 minutos. O Centro de Criatividade Odílio Costa Filho, além de um importante centro cultural para divulgação e incentivo das artes, oferece também cursos profissionalizantes nas mais diversas áreas artísticas. Confira na reportagem do Hugo Viegas. É nesse prédio, na Praia Grande, que o centro funciona há 36 anos. Logo na entrada, um pouco da história de Odílio Costa Filho, jornalista, novelista e poeta ludovicense, que dá nome ao Centro de Criatividade. Aqui, tudo que é ligado à cultura e às artes tem espaço. O local conta com um cinema, o Cine Praia Grande, e o teatro, o Alcione Nazaré. O diretor explica que essa sempre foi a proposta, desde a sua criação. A proposta do centro, quando ele foi criado, é uma proposta bem educativa, né? A gente recebe, a gente acolhe aqui exposições, shows musicais. Ou seja, o centro ele é um espaço multicultural, né? Há ainda a Biblioteca Ferreira Goulart e, claro, os sempre procurados cursos. São 9 ao todo. É aberto à comunidade em geral, as pessoas interessadas, elas podem vir aqui no centro. Nós disponibilizamos aqui uma secretaria de cursos, onde tem uma pessoa para atender, para dar todas as informações necessárias.
Rita é aluna do curso de fotografia. Descobriu as aulas meio que por acaso. Não se vê mais longe da nova paixão. Eu estava fotografando com o celular nesta área do centro histórico e vi a propaganda na parede e resolvi me fazer. Mas o que definiu mesmo foram as pessoas que viam minhas fotos, mesmo feitas em celular, me incentivavam a fazer este curso e eu fiz e estou satisfeitíssima. Já para a Nicaele, a relação com o centro e o curso de balé é ainda mais forte. Deu um novo sentido à vida da jovem. Tem um significado muito importante, porque se não fosse por ela, eu tinha entrado numa depressão. É minha vida isso, tipo, vai ter balé, eu tenho que vir, porque senão eu fico muito triste. E o que o espaço representa para a cidade que inspira a cultura? Aqui a gente tem todas as linguagens, um espaço que é aberto a tudo, o movimento cultural do estado do Maranhão. O psicanalista e professor do Instituto Federal do Maranhão, William Amorim, que é mestre, inclusive, em psicanálise e literatura, lança o livro O Amor em uma Aprendizagem. O livro parte de questionamentos elementares a respeito do amor. O que é o amor, hein? O amor é dizível? Como é que é possível exprimir o inexprimível? Para responder essas perguntas, estou aqui ao lado do autor, que recorre a uma abordagem que converge literatura e psicanálise. É com ele que eu converso agora aqui no Bom Dia. Professor William, prazer tê-lo aqui no Bom Dia Maranhão, viu? Bom dia. Bom dia. Imagina o desafio de fazer uma obra com essa responsabilidade aí, né, de equilibrar, inclusive, não só duas áreas diferentes, mas com paixões, como o senhor mesmo descreve, no caso da psicanálise e a literatura. Vamos começar falando sobre o amor. É possível mesmo exprimir? Quer dizer, amor é mais para ser sentido do que dito? Como é que funciona isso? Então, uma coisa é o discurso amoroso, outra coisa é quando você está dentro disso, né? Ele é inexprimível porque tem algo de uma impossibilidade aí, né? Acho que o Platão, no Banquete, já diz isso para a gente, já alerta a gente, né? Muito antes da própria psicanálise, que existe uma natureza de impossibilidade de dizer o amor, né? Você só pega o conceito por flashes, né? Assim, meio pelo rabo, não consegue dizer totalmente, exprimir totalmente, né? Mas é por isso, talvez, que o amor seja, até porque é uma questão demasiadamente humana, algo que encanta os poetas, os filósofos, né? Todos tentando de alguma forma acrescentar algo a isso, dizer algo desse indizível que é o amor. Quais são as referências dessa obra aqui? Quem que o senhor foi beber nas fontes aí para tentar falar um pouco, descrever aí aquilo que é indescritível, digamos assim, o próprio amor? Então, acho que o Platão, que é fundamental, o Banquete é uma das mais belas obras já escritas pela humanidade. E, claro, Freud e Lacan, né, que são meus guias, assim, né, que guiaram completamente aí, o trabalho, né, são meu referencial. Basicamente isso. E, claro, que a literatura também, críticos literários, como Roland Barthes, por exemplo, né, estão presentes no livro. Professor, no dia a dia as pessoas, uma questão prática, né, eu sou que lida, inclusive, no dia a dia com as pessoas, muitas vezes são cobradas para que se descreva ou para que o outro, numa relação, expresse isso, né? Fale sobre amor, tem essas expressões de amor, né? Como é que é lidar com isso no dia a dia? Isso pode trazer, ao mesmo tempo que o amor é prazeroso, né? Estou falando aqui do livro dos prazeres, ele também pode trazer alguns problemas práticos no dia a dia? Ah, sim, bastante, né? O Nelson Rodrigues, com suas frases maravilhosas, ele até diz, né? Ou se ama ou se é feliz. Porque, de fato, basta essa ideia de completude do amor, né, essa idealização em torno do amor, mas basta que você ame para você ver que ele é muito discordante. Então, até porque o amor traz uma ilusão de completude, né? Da metade da laranja, de almas gêmeas. E, na verdade, o que tem são dois que ficam dois, não fazem um, né? Como se imagina. Então, essa dimensão imaginária do amor traz isso. Então, na verdade, o amor, né, traz em si mesmo uma tautologia, Você diz, eu te amo porque te amo, porque te amo, o que dizer além disso, né? Então, tem uma repetição na própria estrutura mesmo, né, do discurso amoroso.
E claro que somos seres narrativos e por isso a gente quer, né, precisa escutar, mas tem isso, por mais que você diga que você ame, mas parece que não basta, o outro quer sempre mais, né? Onde é que entra Clarice Lispector, que é uma terceira paixão sua nessa obra que reúne psicanálise, enfim, e que trata de literatura também? Então, Clarice tem esse romance que é maravilhoso, que curiosamente ela disse que não gostava dele, né? Que é uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, e que é um dos livros mais belos dela. E que as pessoas diziam para ela, inclusive, que muitas pessoas diziam que aprenderam a amar lendo esse livro. E é um livro, de fato, que trata de uma aprendizagem, aí, né? de uma travessia pelas trilhas de Eros. E ele, como eu sempre fui apaixonado por Clarice, né? Pela obra dela, esse livro me pareceu extremamente pertinente para articular aí o amor, né, na dimensão tanto da psicanálise quanto da literatura. Então ele foi perfeito para o que eu queria, né, além de ser um prazer e um desafio, né, a escritura clariciana. Para fechar, vamos fazer um convite para as pessoas que estão assistindo a gente agora, o horário do lançamento, o local? Hoje o lançamento vai ser às 19 horas no Espaço Amei, no São Luís Shopping, e espero vocês lá. Professor William Murinha, também psicanalista, diretor do Departamento Freudiano Escola de Psicanálise, escritor, mestre em Psicanálise e Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor e chefe da Divisão de Qualidade de Vida do Instituto Federal do Maranhão. Então, confirmando, professor, o horário hoje às 19 horas. Hoje à noite, então, está todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado a você. Se ligado aqui no Bom Dia Maranhão, a gente termina agora outras notícias no portal MA10. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, mostrando os gols de Moto e Maranhão clássico hoje lá no Estádio Castelão, falando ainda do Guia Cultural. Jéssica Lima traz o roteiro da sua diversão no final de semana. Até amanhã.